A paz do Senhor, povo de Deus. Receba esta paz maravilhosa, Evangelista Odete, cumprimentando a todos. E nós já estamos aqui preparados para a oração do meio-dia desta terça-feira. Vamos juntos orar e clamar ao nosso Deus. Te convido para orar comigo. Você que está em casa, você que está no trabalho, onde quer que você esteja, e for possível você orar juntamente, vamos orar então juntos para que Deus venha alcançar e venha também multiplicar na tua vida aquilo que você precisa. Seja saúde, seja multiplicação na área financeira da tua vida, seja multiplicação na vida de alguém da tua família que está precisando, necessitando. Nós vamos orar ao nosso Deus. A Bíblia Sagrada diz que uma grande multidão, exatamente neste dia, onde está registrado no livro de Marcos, capítulo 8, e também de Mateus, capítulo 15, que fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. A Bíblia diz que uma multidão estava com Jesus, e por onde Jesus passava e andava, acrescentava-se esta multidão. E já era quase final do dia, e não tinha como despedir este povo faminto, porque iam para suas casas e não tinham nada. Nada. O povo era pobre, não tinha o que comer. Eles seguiam Jesus porque eram doentes, estavam enfermos, precisavam ser libertos, precisavam de cura e não tinham o que comer. E Jesus Cristo, vendo isso, disse para os discípulos que tomassem providência. Mas os discípulos disseram: Senhor, estamos longe da cidade, não tem aonde comprar, não tem, Senhor. E então encontraram um certo menino, ainda bem jovem, encontraram este menino que tinha levado comida para ele. Eram 5 pãezinhos e 2 peixinhos. E então os discípulos pegaram do menino, pediram ali ao menino que os cedesse, chegaram para Jesus e disse: olha, tudo que temos é deste menino aqui, ó. Ele nos deu para trazer ao Senhor, para que o Senhor veja que é só isso que tem de alimento. E Jesus disse então: olha, faça com que todos se assentam, para que possam se alimentar. Todos se assentaram. E Jesus então tomou aqueles 5 pãezinhos. A Bíblia não diz o tamanho, mas chama de pãezinhos. E os peixes. Levantou aos céus e deu graça ao Pai. E então colocou na mão dos discípulos e disse: olha, agora vai e dividi a cada um o seu pedaço, para que todos possam comer. E todos comeram, e a Bíblia diz que sobejou muitos pães e peixes. Então foi um dos grandes milagres, além dos demais que Jesus realizou, porque nós podemos ver aqui que houve milagres de libertação, pessoas endemoniadas eram libertas. O Senhor já havia transformado água em vinho. O Senhor já tinha curado leprosos, paralíticos. O Senhor já tinha feito maravilhas, mas igual aquela o povo ainda não tinha visto. E o povo seguia Jesus. Depois desta grande multiplicação, eu acredito que duplicou a multidão que seguia Jesus, porque corria-se o comentário, além dele curar, dele libertar, dele ensinar, dele ter palavras, ele ainda multiplicava, dava comida, porque naquela ocasião, Jerusalém, Israel, estava na mão dos romanos, e os romanos haviam confiscado os mais ricos, e os pobres então tornaram-se miseráveis, porque os romanos haviam tirado tudo, tirou a terra, tirou tudo que eles tinham, tudo era para eles, tudo era para o sustento dos soldados romanos, tudo era para os romanos, e não sobrava nada para o povo. Então de repente apareceu Jesus, depois de mais de 400 anos que Deus não se manifestava na terra, apareceu Jesus fazendo estas maravilhas. Era realmente para as multidões segui-los, era realmente para o povo amar este Jesus.
que não pensava nele, não pensava em si mesmo, mas tudo que ele fazia é para o bem das pessoas. E até hoje o nosso Jesus não mudou, ele continua o mesmo. O escritor do livro de Hebreus, ele nos diz que Jesus não mudou, ele afirma que Jesus não mudou, ele continua o mesmo. Ele foi antigamente, ele foi naquela ocasião, ele foi no passado, é hoje e será eternamente. Deus bom, Deus misericordioso, Deus que tem compaixão dos doentes, dos enfermos, dos endemoniados, dos famintos. E nós vamos orar neste momento. Se você tem passado luta, se você está com alguém doente na tua casa, se você está desempregado, se você tem tido perdas financeiras, Deus pode entrar com providência divina agora. Deus pode realizar obras grandiosas na tua vida, na tua casa e no meio da tua família. Vamos orar ao nosso Deus. Salmo 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Porque assim como os montes estão em volta da cidade de Jerusalém, o Senhor está em volta do seu povo, guardando também, livrando, cuidando e protegendo. Então vamos orar ao nosso Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Aqui estamos na sua presença mais uma vez neste dia, Senhor. E é o horário do meio-dia, a oração do meio-dia. Que as mãos divinas do Senhor possam alcançar a cada um, ó Pai. Aqueles que precisam do perdão divino para os seus pecados. Nós precisamos, Pai, sermos alcançados pelas suas mãos. Alcançarmos o perdão divino para as nossas fraquezas, as nossas iniquidades, as nossas transgressões. Venha nos perdoar para que nada, Senhor, nada venha impedir a bênção do Senhor na nossa vida. Nem agora nesta oração do meio-dia e nem nas demais orações. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Ah, meu Deus, o teu sangue, ao passar em nós, em nossas vidas, é como uma borracha que apaga, Senhor. Apaga tudo que não é bom, tudo que não presta, tudo que é, Senhor, desagradável aos seus olhos. É como uma borracha. Então nos perdoa, nos purifica no teu sangue. Ah, Deus querido, realiza a sua obra. Ouve, meu Pai, a oração de cada um dos teus filhos e dos teus servos. Tem muita gente, Pai. Tem muitas pessoas, muitos ouvintes, muitos inscritos do canal. Tem muitas famílias. Olha para o Brasil. Olha o povo brasileiro. Olha as famílias brasileiras. Olha para os pobres, que é o horário do meio-dia e não tem nada para comer. Levantaram pela manhã e não tinha nada. Talvez só um copo de água, água da torneira. Mas quantos, ó Deus, que não tem nada? Idosos com idade avançada, são aposentados, mas a aposentadoria é para o sustento de uma família grandiosa e não sobra nada, Senhor. Não tem aí, Senhor, um pão, nem um pão amanhecido. Não tem um biscoito, uma bolacha, para que eles possam comer e matar a fome. Olha quantas crianças que os pais não têm nada a oferecer, nem de manhã, nem meio-dia e nem à tarde. Mas o Senhor é Deus de misericórdia. A sua palavra diz que as misericórdias do Senhor são infinitas. E não tem outra pessoa para conhecer a situação humana do que o Senhor, que já esteve nesta terra. Jesus já andou nesta terra e viu o que é pobreza, e viu o que é miséria, e viu o que é, Senhor, uma vida miserável, porque os romanos haviam confiscado até os mais ricos do povo de Israel, tinham tomado tudo, e os que eram pobres, que apenas trabalhavam para os seus senhores, ficaram sem nada, sem emprego, sem condições de sobrevivência. Uns morriam de fome, outros morriam
por causa da lepra, das doenças. Olha a situação. Aquele povo ficou maravilhado quando Jesus apareceu curando, quando Jesus apareceu libertando, quando Jesus começou a multiplicar os pães. Quantas, meu Pai, quantos lares que ele entrou e a bênção entrou e trouxe alegria, trouxe bonança para os que viviam nos pequenos vilarejos. Sua palavra diz que Jesus entrou na casa de muitos, como Lázaro, Marta e Maria, que moravam na aldeia de Betânia. Lá na Galileia, o Senhor entrou na casa de muitos. Meu Deus, por onde ele andava, por onde ele passava, ele se convidava para entrar. Ele entrava levando a bênção, levando a cura e levando até mesmo a ressurreição para os que estavam mortos. Lá na cidade de Naim, ele abençoou aquela mãe devolvendo o seu filho, que era o que era mais precioso para aquela mãe. Ele disse para ela: não chores, e devolveu-lhe o filho, e realmente as lágrimas se cessaram e houve alegria no coração daquela mãe. Lá na casa, Senhor, de Pedro, a Bíblia não fala sobre a esposa nem os filhos de Pedro, mas a Bíblia diz que ele tinha uma sogra, então nós entendemos que Pedro tinha uma esposa. Ele entrou na casa de Pedro e lá ele levou a cura para a sogra de Pedro. Meu Deus, quantas vidas receberam bonança, receberam bênçãos. Olha para nós, Pai. Olha, meu Deus, para o Brasil. Olha para os lares, as famílias. Olha para aqueles que vivem nas maiores comunidades, nas capitais, de algumas capitais brasileiras. Lá em Fortaleza, em Minas Gerais, no Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia. Aqui no Paraná, lá em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Quantas comunidades, Pai. São alguns estados que têm grandes comunidades, porque são estados de uma população grande. Então, quanto maior a população, maior também são as comunidades nesses estados. Pessoas, ó Deus, que não tem nada, é só um barraquinho. Muitos não têm nenhuma cama para dormir, não tem uma geladeira. Vivem, ó Deus, no sinaleiros, vivem nas ruas pedindo. Muitos trabalham com reciclagem, mas, Senhor, não dá para o sustento da família, de pais que têm mais de 2 ou 3 ou até mesmo 4 ou 5 filhos. Que o Senhor possa tomar providência. Que o Senhor possa agir neste momento de oração. Ir ao encontro. Se eles não têm comida, muitos não têm nenhum celular. Não estão ouvindo a nossa oração, mas nós estamos orando por eles. Estamos clamando. E um dia nós iremos ver testemunhos de pessoas que vão dizer: olha, eu vivia numa vida miserável, mas Deus me tirou, hoje eu tenho uma casa. E hoje eu ouço orações e também oro por aqueles que estavam como eu estive um dia. Meu Deus, que o Senhor possa visitar os lares, visitar, meu Pai, os barraquinhos nas comunidades. Visita, Senhor. Visita, meu Pai. Entra nesta casa, neste lar, no meio desta família. Este que está doente não pode trabalhar. Este que é aposentado, mas a aposentadoria não dá para nada porque a família é grande. São pais, são idosos que ainda ajudam, Senhor, os filhos a sustentarem os netos. Meu Deus, coloca as tuas mãos, Pai. Olha para os presos. Olha para os milhares e milhares das cadeias. Que o castigo de muitos é ficar sem comida. O castigo de muitos é ficar sem água, sem alimentação. É por isso que nós sempre ouvimos, Pai, nos noticiários, que as cadeias estão, meu Pai, sendo queimadas, sendo destruídas. Que os presos estão lá quebrando tudo. Deixa um povo
preso numa cela, Pai, numa cela pequena, em uma grande quantidade. Deixa eles com fome e com sede, para ver o que o ser humano é capaz de fazer. Olha para os lares, olha para os milhares que também estão presos dentro de um quartinho apenas. A casa é apenas uma pecinha, sem nada, Senhor, sendo ainda desprezado e criticado. Olha para aqueles, Pai, que saem cedo à busca de um trabalho e as portas estão fechadas. Meu Deus, muitos não têm realmente uma profissão, não têm estudo, não têm uma profissão. E por isso a pobreza é maior. Como dar emprego para uma pessoa que nunca trabalhou naquela função? E hoje, ó Deus, muitos julgam pela aparência, então se torna difícil para conseguir um emprego. Que as mãos do Senhor possam socorrer, vá ao encontro de cada um, meu Pai, e venha socorrer. Socorre aquele que está com a idade avançada, que ainda não é aposentado. Socorre esta viúva, Senhor, que ficou sem nada. Tomaram tudo depois que o marido morreu, e ela está aí dependendo de favor, morando numa pecinha, às vezes doente, já com a idade avançada, mas tem que trabalhar, tem que lutar. E ainda os filhos vêm, Senhor, comer do trabalho, do fruto das mãos desta mãe, desta viúva que foi abandonada, que foi expulsa de dentro da própria casa. Deus, coloca as suas mãos, estenda as suas mãos neste momento. Socorre, Pai, socorre as vidas, socorre o necessitado, o aflito, o desesperançado. Socorre aquele que está decepcionado. Porque, ó Deus, tem lutas e provas que nos levam à decepção. Quando clama e não é ouvido. Davi, ele disse: minha garganta se secou de tanto gritar por socorro, e os meus olhos desfalecem, porque eu olho para o céu e não vejo o socorro de Deus. Tem muitas pessoas que estão vivendo, meu Pai, este momento de tribulação. Estão desesperados, porque ninguém socorre, não tem uma mão amiga estendida para ajudar. Mas que o Senhor possa ir ao encontro de cada um neste dia, neste momento de oração. Olha para os doentes, os enfermos, desempregados, os presos, hospitalizados. Olha para os trabalhadores, olha para o homem do campo, o agricultor. Olha para aquele, meu Pai, que trabalha na lavoura. Aquele, ó Deus, que vive na cidade, mas vive de reciclagem, porque não encontra um trabalho, as portas estão fechadas. Que o Senhor possa socorrer a todos. Olha os lares, as famílias, os ouvintes, os inscritos do canal. Olha para as nossas crianças, Pai. Tem criança que só se alimenta porque fica na creche. E muitas mães não conseguem vaga. Quantas mães, ó Deus, desesperadas, porque não tem o que dar para os seus filhos. O leite do peito já secou. A criança já está na idade de começar a se alimentar. Não viver só de comida sólida, precisa de uma boa alimentação. Mas esta mãe não tem condições. Quando comem, é aquilo que alguém dá, aquilo que alguém compra. É por isso que tem muitos doentes. Porque às vezes o que come, Senhor, é um salgadinho. É um refrigerante que é doado por alguém. Então não é um alimento que sustenta e que traga saúde. Deus, coloca as tuas mãos, Pai. Estenda as tuas mãos. Olha para aqueles que também, ó Deus, têm estendido as duas mãos para ajudar os necessitados, fazendo sopão. Tem comunidades que fazem sopão. Tem escola que doam, Senhor, sopão. Em algumas cidades, não são todas, mas tem algumas cidades que tem um restaurante comunitário, que é para os moradores de rua, é para os mais pobres, é para os mais fracos, é para aqueles que não têm condições, Pai, de comer, de pagar, de ir ao restaurante, de sentar numa mesa. Então, Senhor,
por um preço muito baixo, eles conseguem uma boa alimentação diária, mas é uma só por dia. Coloca as suas mãos, ó Deus, olha para as tribos indígenas, olha para os da área da saúde, da área da educação, da área da cultura. Olha, meu Deus e meu Pai, olha para o povo brasileiro, olha para nós, olha para os que oram, olha para os que intercedem por este Brasil e por este povo. A nossa batalha é grande, é espiritual. São legiões e legiões de demônios tentando impedir a nossa oração de ser postadas, de chegar aos necessitados. Que a mão divina do Senhor possa agir nesta parte, Pai. E que vidas sejam alcançadas em o nome de Jesus Cristo. Que vidas sejam alcançadas pelas suas mãos divinas neste dia. Em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que nós pedimos. Abençoa as nossas vidas, Senhor. Nos livra também dos males que nos rodeiam, que se levantam contra nós. Livra-nos, ó Pai, do homem mau, do sanguinário. Livra daquele, Pai, que não mata com uma arma, mas mata com palavras. Mata, ó Deus, com ofensas. Olha quantas pessoas, Pai, como que mortas, distante da sua casa, distante da sua presença, porque foram baleadas com palavras de ofensa. Foram, ó Deus, golpeadas com palavras de quem teve a oportunidade de dar uma palavra boa, mas não tinha. Olha as influências por aí, meu Pai, por todos os lados, levando destruição a milhares e milhares. Que o Senhor possa, com suas mãos poderosas, alcançar, meu Pai, os que estão abatidos, caídos, os que foram golpeados, e aqueles que também, Senhor, sem entendimento, golpeia. São usados pelo inimigo e não estão vendo, porque estão cegos espiritualmente. Porque, ó Deus, não tem o Espírito Santo. Estão enganados do que é o Evangelho. Evangelho não é confusão. Evangelho, meu Pai, não é para abater, mas é para levantar o que está caído. Nos dê essa sabedoria, nos dê esse entendimento a todos, Pai, para que mais vidas sejam resgatadas das garras de Satanás, para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam alcançadas e abençoadas em o nome de Jesus Cristo. Abençoa meu lar, a minha casa, a minha família, o lar, a casa, a família dos ouvintes, dos inscritos deste canal e dos demais canais de oração. Eu não peço só por aqueles, Pai, que estão inscritos no nosso canal, mas pelos milhares e milhares que têm a oportunidade todos os dias, Pai, de receber a oração de uma criança, de um jovem, de um pastor, de um obreiro, de milhares e milhares de mulheres que também são mães, são vós, são sogras, são viúvas, são obreiras, são pregadoras da sua palavra. Abençoa a todos, Pai, é o nosso pedido. Abençoando meus filhos, minha nora, meu genro, meus netos, a nossa linda Eloá. Abençoa meu esposo, o Milton Júnior, a Eli, guardando-nos a nossa vida, a nossa casa, nos livrando dos males e dos perigos, e livrando a todos, meu Pai, dos males e dos perigos que nos rodeiam, que nos cercam 24 horas. Dá-nos o grande livramento neste dia. É o nosso pedido, é a nossa oração, em o nome de Jesus Cristo, para a glória do Pai, para a glória do Filho e para a glória do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus, que a mão do Senhor te alcance, que o Senhor possa multiplicar na tua vida, em tudo que você precisa, que Ele possa entrar com um já na tua vida, na tua casa, suprindo toda a tua necessidade, suprindo a necessidade da tua família. Esta é a nossa oração, o desejo que nós apresentamos ao Senhor neste momento de oração. Deus abençoe vocês. Não fique somente em ouvir, mas compartilhe as orações. Se inscrevam no canal, deixe o teu like, acione o sininho. E lá nos comentários, deixa o teu pedido de oração, deixa o nome de alguém que precisa de oração.
ou deixe o teu glória a Deus, o teu aleluia. Que Deus abençoe a todos vocês. Voltaremos à tarde. Estaremos aqui novamente em oração. Até lá, ouvintes. Deus abençoe. Em nome de Jesus.